Oi, pessoal, boa noite. A Isabela já entrou aí. Vou dar um tempinho aqui, Isa, para o pessoal começar a chegar. Leandro já tá aí. Leandro, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho eu te chamo, Leandro. Vou só dar um tempo para o grupo começar a chegar. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo, linguagem corporal. Todos nós sabemos que o nosso corpo fala. A Simone já está aí conosco, seja bem-vinda. A Simone sempre participa dos meus treinamentos, é a fonoaudióloga que me acompanha e também fala. Nós ainda vamos fazer uma live juntas, Simone, juntas, para falar sobre a voz, porque a voz tem um poder gigantesco no sucesso da nossa fala, né? Todos vocês sabem disso. Então sejam bem-vindos a Cindy mais uma vez. Cindy tá ficando fiel, hein, Cindy? Tô gostando, muito bom. Boa noite, pessoal dando boa noite aí, Daniele, Aninha, minha parceira da agência, da Repique, ótimo, seja bem-vinda, Ana. Ana Flávia, outra parceira querida que fala sobre crises, nossa, prevenção de crises, também trabalhamos juntas, muito bom. Pessoal, Costa, olha, eu quero fazer uma sugestão. Convidem pessoas aí que vocês conhecem, deem um monte de coraçõezinhos aí para contribuir para as lives cada vez ter mais pessoas, tá? Façam comentários depois lá no feed, porque quanto mais pessoas nós conseguimos trazer para essas lives, mais a gente tem engajamento e mais eu consigo convencer gente legal, gente relevante, gente muito bacana para vir aqui trazer conteúdo de graça para nós, entendeu? Então hoje é isso que eu vou fazer com o Leandro Freitas. Pra vocês terem uma ideia, Leandro é um cara maravilhoso. Ele tá em São Paulo agora, daqui a pouquinho já coloca ele na sala. Ele tá em São Paulo, tá passando a quarentena lá, mas veio de lá para trabalhar aqui na Positiva Informática e eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá. E é um cara assim que sabe tudo sobre linguagem corporal. Já escreveu um livro, inclusive, desse assunto. Mira, tá sendo uma escola, gratidão, obrigada, Cindy, eu que digo, muito bom ter vocês aqui. Eu tava falando sobre o Leandro, já volto. Essa semana a gente se programou para falar a semana inteira sobre aspectos importantes da nossa comunicação em público, para as pessoas que querem, né, se comunicar melhor em reuniões, fazer palestras, falar no meio de grupos, enfim, né, as pessoas que precisam se expressar melhor no seu ambiente de trabalho. Então, na segunda, nós falamos sobre o medo de falar em público. Será que existe? Será que faz sentido chamarmos essa sensação desconfortável de medo? Quem não pôde ver essa live com a psicóloga Deusa Velar, nós colocaremos depois esse conteúdo. Eu vou regravar porque o sinal não estava legal e esse conteúdo ficará disponível no meu Facebook. Ontem nós tivemos um papo excelente com o Lucas Saad, uma personalidade do branding. Ele não comentou, mas inclusive já participou de grandes campanhas para presidente da República. O Lucas é maravilhoso, é um cara premiadíssimo. Falamos sobre storytelling, foi fantástico ontem. Esse conteúdo está lá no meu Facebook. E hoje nós vamos falar sobre a linguagem do nosso corpo, a comunicação não verbal, que é, segundo teóricos, até mais importante do que a comunicação verbal, porque as palavras muitas vezes elas não dão conta de dizer tudo ou elas não são verdadeiras, mas o nosso corpo, ele não engana a gente. Aquilo que o corpo está dizendo pode saber que faz sentido. Ale Monteiro, quero aprender tudo sobre linguagem corporal. Ótimo, Ale. Giovana Poças. Giovana entrou, vai ter que ficar até o fim, viu? Que fofa. Oi, Mira, como vai? Tô bem, graças a Deus. Obrigada. Que bacana, gente. Deixa eu acenar pro pessoal aqui, ó. Rafa Graçano. Rafinha! Meninas, se preparem para fazer perguntas, tá? O assunto de hoje é comunicação corporal. Ontem, deixa eu ver se eu consigo. Já te chamo, Leandro. Comunicação. Eu vou chamar de comunicação corporal, tá? Não verbal, enfim. Vou tentar fazer uma coisa aqui que eu tentei ontem e eu não consegui, que foi fixar comentário. Isso, que é o título da live, comunicação corporal. Então agora nós vamos lá
tentar colocar o Leandro aqui dentro da sala para a gente começar já a trazer os conteúdos. Tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Então tá fixado aí o título da live, comunicação corporal, comunicação não verbal, enfim. Tem gente dizendo assim, esse assunto é bom até para fazer uma conquista. Sim, seja bem-vindo, Leandro. Boa noite. Olá! Prazer Tudo bom, enorme estar com você aqui. Tudo ótimo. Como é que está sendo aí a quarentena em São Paulo, já que o bicho está pegando em São Paulo? Conta pra gente antes. Bem confinado, super protegido e passando por mais essa. Tá certo, né? Gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Leandro, só para vocês terem um pouquinho mais de informações sobre esse grande profissional. O Leandro, ele é formado em jornalismo, né, como eu, ele tem especialização em comunicação organizacional e mestrado em comportamento do consumidor. Ele trabalha com comunicação corporativa desde 97, ele hoje é responsável pelo trabalho de relação com a imprensa lá na Positivo Informática, foi lá que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Passou por grandes empresas nas áreas de comunicação e marketing, empresas como Itaú, BBA, Dow Química, BTG Pactual, Natura. É um cara super experiente, com essa carinha de menino, né, Leandro? Mas super experiente. E atualmente ele é responsável, então, pelas relações com a imprensa na Positivo. E no curso de especialização em comunicação organizacional, o Leandro realizou um estudo de trabalho. Isso até que motivou o convite para esse nosso bate-papo de hoje. Aí eu começo, Leandro, o que é a linguagem corporal? Pois é, tudo bom, pessoal? Todo mundo que está acompanhando. Uma primeira pergunta que eu me fiz quando eu decidi estudar a linguagem corporal foi uma pergunta muito simples, que o corpo fala, realmente o corpo fala, e ele é responsável por 93% do significado de comunicação interpessoal. A gente acha que as palavras têm maior impacto na nossa comunicação, mas na verdade o corpo ele traz um significado muito maior em termos de comunicação, né? E algumas Aí você questões... juntou aí com a voz, né? Uniu aí a voz Sim, junto, né? Porque sobrou os sim, 7% da fala, certo? sim, Pode continuar, expressão Leandro. facial, característica vocal, o movimento, até a roupa que você veste, tudo isso compõe um conjunto de significados que potencializa a sua comunicação interpessoal. Então, para fazer esse trabalho, foi um trabalho que eu fiz há uns 4 anos, e eu 7 autores brasileiros e estrangeiros para reunir o que eles pensavam sobre linguagem corporal. Algumas perguntas que inquietavam. Por exemplo, o corpo fala? Sim, o corpo fala. Não necessariamente com voz, mas ele emite significado através dos movimentos. Aí eu me questionava, o que é mais persuasivo, né? O que mais é eficiente em termos de comunicação interpessoal face a face? A característica da voz ou as características físicas? Outra pergunta que eu me faço bastante. Como que a gente pode identificar uma pessoa mentindo para a gente? Como é que a gente identifica a mentira apenas analisando a linguagem corporal? Uma outra coisa também que me incomodava bastante, me inquietava bastante. Por que as pessoas se tocam tanto enquanto se falam? Né? Por que elas mexem no nariz, põem a mão no cabelo? Por que isso acontece? Como que o cheiro humano influencia na interação social? Como é que os nossos feromônios, que são capazes de emitir significados de comunicação, como é que ele influencia quando duas pessoas estão conversando? E que tipo de linguagem corporal é mais efetivo durante uma interação social? São gestos, são as expressões faciais, é a característica vocal, é o movimento do corpo, a direção da cabeça? Então, tudo isso me fez buscar essas respostas em artigos científicos para reunir isso num trabalho que eu apresentei no meu curso de especialização. Pois ele, além de virar um curso de conclusão, um trabalho de conclusão de curso, eu transformei a linguagem para tornar um pouco mais palatável, fiz um e-book.
E eu comecei nesse book falando assim, geralmente, respondendo o que é linguagem corporal. Linguagem corporal são significados emitidos pelo corpo, sem necessariamente a emissão de nenhuma palavra. E que tipo de linguagem corporal é essa? Quer dizer, o que o corpo comunica? Ele comunica o seu estado emocional, principalmente. A sua predisposição à interação social. Ele comunica uma série de intenções que a sua voz, que a sua comunicação verbal não expressa, mas o seu corpo ele transmite esses sinais, que geralmente são sinais que estão envolvidos com o seu estado emocional. E por isso, Mira, e o pessoal que também está assistindo a gente, quando a gente começa a decifrar a linguagem corporal, quando a gente começa a observar a linguagem corporal, a gente se torna um comunicador mais eficiente. Tanto para entender o outro, porque você entende o que ele fala, mais eficiente quando você está apresentando uma live, quando você está fazendo uma ação para uma empresa, quando você está fazendo uma reunião, ou até mesmo nos ambientes sociais, quando você está em um bar, em um jantar, em situações mais informais. Então, acho que quando a gente tem um pouco mais de consciência da linguagem corporal, ela sim ajuda a gente a ser um comunicador mais eficiente. Então, Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre alguns movimentos que trazem informações, até para que as pessoas possam identificar se elas costumam fazer com frequência esses movimentos. Por exemplo, tá? Eu estou aqui no seu livro, tá? Depois, gente, nós vamos colocar, quem ficar aí com a gente, nós vamos colocar lá no feed o link. Claro. E nós vamos enviar o e-book que o Leandro, muito fofo, cedeu para todo mundo, tá? Olha só, Leandro, você está me ouvindo? Eu te ouvi um pouquinho cortado, inclinada. mas é tudo bem. Tá. Pois esse é um tema... Ou à direita. Mira, está cortando um pouquinho, mas eu acho que você falou do significado do gesto da cabeça inclinada, né? Foi você isso? Está aí nessa parte no livro? Achou aí? Tô sim. Então, assim, quando você... Gente. Eu vou comentar alguns aqui, daí você comenta com a gente. Eu vou citar. Antes de falar o significado dos movimentos, dos gestos, é importante a gente ter em consideração 3 fatores. O primeiro é o fator contextual, a personalidade da pessoa e a influência cultural que ela tem. Por exemplo, quando a gente fala de um significado de gesto em que a gente analisa o contexto, você tem que entender, por exemplo, se aquela pessoa está num ambiente quente ou frio. Estou dando só um exemplo. Se você está num ambiente frio e não está agasalhado, provavelmente você vai cruzar os braços. Isso é apenas uma proteção. Não é que você não quer conversar ou quer se expor. Quando você também entende qual é o background cultural daquela pessoa, você entende, por exemplo, que se ela for uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, provavelmente ela não vai cumprimentar um amigo ou uma amiga com um beijo. Já no Brasil, sim, porque a gente tem uma cultura ao toque. E a outra questão é a personalidade. Você tem que analisar, por exemplo, se aquela pessoa é introvertida ou extrovertida. Porque se ela for uma pessoa mais extrovertida, geralmente ela vai ter movimentos corporais mais expansivos. Então, quando a gente fala que o movimento do corpo significa algo, eu não posso dizer aquilo sem antes entender esses 3 fatores. Então, por exemplo, como você disse, quando a pessoa está com uma cabeça inclinada, isso tende a ser, por exemplo, um significado, uma sinalização de amizade. Ou uma sinalização de galanteio. Ou mesmo confiança mútua. Tem um outro também que é bem interessante. O homem, por exemplo, quando está puxando a orelha, usando a barba, tende a ser um indício de galanteio. A mulher quando ela geralmente ela não está arrumando o cabelo. Também pode ser um indício de galanteio. Um outro gesto também quando você esfrega o nariz. Ainda mais agora que não pode mesmo, né? Por conta da situação. Quando você esfrega
o nariz, isso é um indício de desaprovação de algo. Um outro gesto também que é muito comum, quando a gente cumprimenta as pessoas com a cabeça baixa. Isso, além de ser um sinal de respeito, isso é um comportamento de submissão. A cabeça, quando a cabeça está erguida, quando o peito está erguido, então isso dá, por exemplo, um sinal comunicativo de submissão, de dança, de dominação. Quando você tem Mas o isso corpo pode inclinado, atrapalhar a conexão, né, Leandro? Como é que é, Mira? Dependendo desses gestos, esses gestos, essa linguagem, dependendo da pessoa com a qual você está se comunicando, pode interromper a conexão, né? Pode deixá-lo intimidado, tirar a liberdade do outro, não é verdade? Por exemplo, se eu chego para falar assim, ó, com aquele olhar, né, de cima para baixo, você está diminuindo o outro, né? Ainda que não queira, mas o corpo está dizendo isso, não é verdade? Claro, claro. E tem até um ponto interessante na questão da movimentação e da posição da cabeça. Está numa entrevista de emprego, ou está fazendo uma apresentação para uma empresa, numa reunião. É muito importante você ter consciência do posicionamento da sua cabeça. Porque se você, por exemplo, fala com a cabeça um pouco mais abaixada, você inclusive muda o seu tom de voz. E você passa um outro tipo de mensagem. A pessoa te percebe de uma outra forma. Então, o ideal seria se você, quando está falando, colocar, posicionar a sua cabeça a 90 graus do solo. Porque facilita a fluidez de raiva, as características da sua voz. Então, assim, geralmente a gente fala... E olho no olho. Essa é uma questão, essa é uma questão bem interessante, porque primeiro que quando a gente conversa com as pessoas, a gente precisa ter um olhar parcial direto. O que significa um olhar parcial direto? É você não necessariamente mirar o tempo inteiro nos olhos, mas principalmente nessa região da face. Porque você, quando olha diretamente para o olho de uma pessoa, você causa um certo desconforto. Mas também, se você não tem esse tipo de conexão, de comunicação, você transmite uma falta de interesse, uma falta de empatia. Então, o que os autores desses livros que uni para fazer esse trabalho sugerem, qual é a melhor forma de você olhar quando você está interagindo com uma pessoa face a face, é esse tipo de olhar, o parcial direto. Então, não necessariamente mira bem nos olhos, mas nessa parte do rosto. E tem muita gente que, às vezes, não olha para você quando você conversa. Isso pode também ter um indício de submissão, de timidez. Então, geralmente, as pessoas que são autoconfiantes e que sabem o que estão falando, geralmente elas olham diretamente para as pessoas. Mas o que eu indico é não sempre isso nos treinamentos. Trocando, né? Esses tipos de olhar. Tem mais alguma pergunta? Leandro, as pessoas que se sentem desconfortáveis para falar em público, muitas vezes me perguntam assim, Mira, eu posso olhar para o infinito, eu posso olhar para o fundo da parede, o fundo da sala? Eu digo, não. É preciso fazer conexão no olhar também com as pessoas. Você precisa buscar o outro para que ele entre na sua história, para que ele interaja com você, né? Porque senão fica o olhar perdido e não está falando para ninguém. Não é verdade? Claro. E essa estratégia, ela tem um ponto mais de eficiência, que quando você está numa apresentação e você olha para quem está te assistindo, você capta a atenção dessa pessoa. E você tem também, quando você faz esse tipo de conexão, um álibi na plateia. Né? Alguém que realmente endossa ou não endossa o que você está falando, e aquele te dá um certo, como se fosse um álibi de comunicação. Então, quando você está fazendo uma apresentação, eu sugiro sim, você olhar não só em uma pessoa também, né? Tentar olhar para as pessoas que estão na plateia. E tem gente que olha para o horizonte, né? Não causa essa conexão quando está fazendo a apresentação. E muita gente, quando está nervosa, numa situação como essa, acaba não vendo ninguém. Parece que olha para todo mundo, mas não vê nada. Não vê nada. Exato. Gente, eu vou aproveitar aqui e vou responder algumas perguntas. Olha só. Angel Simino. Olho no olho não precisa ser o tempo todo da conversa. Se você está conversando com uma pessoa, né? Se é ali um diálogo,
você vai olhar para a pessoa, né? Você não vai ficar Exato. olhando perdido para o infinito, olhando para outro lado, não. Daí você está ali, como o Leandro falou, né? A gente precisa fixar no olho. Vocês já fizeram aquela brincadeira que a gente fixa no olho do outro para ver quem vai rir primeiro, ou então quem vai piscar primeiro? Não é assim, mas olhando para a face da pessoa, né? Aí tem outras observações aqui. Eu gosto olho no olho mesmo, a Ana falou. Ótimo. A gente não pode ficar, obviamente, o tempo inteiro nesse olhar parcial direto, mas é importante também você olhar para o seu entorno e captar informação desse ambiente para enriquecer a sua comunicação. Né? Então, assim, é importante você também olhar para outras coisas ou pessoas que estão no seu ambiente de comunicação. Mas que a coisa mais inconveniente, você está conversando com alguém e alguém não olha para você, então, assim, não está prestando atenção. Né? E pouco de respeito, muito inclusive. Ruim. Né? Exato. Eu acho que sim. A pessoa está dizendo aqui, Ângela Simino está dizendo, eu sou muito de toque. Dos mineiros. Mineiro é engraçado, a gente fala pegando, né? E uma vez, gente, eu tô falando sério essa história, eu não tô inventando. Eu fui entrevistar um artista mineiro e eu, sem perceber, já estava botando a mão na perna da pessoa, no braço. Aí ele disse assim, você é mineira, né? Eu falei, por quê? Por causa do sotaque? Não, porque você está colocando a mão em mim. Eu ri demais, porque, de fato, a gente nem percebe. Mineiro é de toque, às vezes exagera. Então, nós precisamos cuidar com isso, porque você, às vezes, tem liberdade com a pessoa, igual aquele caso. Eu nunca tinha visto a pessoa na minha frente, já vou botar a mão na perna da pessoa? Não, né? Ô, Mira, você trouxe um ponto que está muito questão cultural de um comunicador, quando você analisa a linguagem corporal da pessoa. Você fala, o mineiro é muito de toque. Por uma questão cultural, sim, né? As pessoas que vivem em Minas, elas tendem a tocar mais as outras pessoas. E sabe por que as outras pessoas? Primeiro, para chamar atenção. De uma maneira até inconsciente, você está fazendo isso. E começa a prestar atenção. Você tende, eu não posso afirmar categoricamente isso, por conta daqueles 3 fatores que a gente tem que analisar, mas a gente tende a tocar as pessoas com as quais a gente mais gosta ou tem uma certa afinidade. Por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não pode tocar em qualquer lugar das pessoas, porque senão dá uma outra conotação. Quando você quer ser um comunicador eficiente, tem 3 partes do corpo que são mais indicadas para você ter esse tipo de conectividade. O antebraço, o ombro. A perna eu já acho um pouco mais complicado. Então, assim, se você, por exemplo, está conversando com alguém e dá um toque no ombro, isso é muito amistoso. Então, eu sugiro sim, quando você quer uma conexão maior com quem você está conversando e você quer demonstrar um certo nível de amistosidade, eu acho que o toque é uma forma de comunicação corporal muito eficiente. E quando a gente fala de eficiência em linguagem corporal, eu quero fazer uma reflexão com vocês, que é a seguinte: como nós entendemos o que é linguagem corporal. Todo mundo sabe o que é. Só que a gente não presta atenção nela. E eu queria demonstrar para vocês o quanto a gente tem pouca consciência corporal. E ter pouca consciência corporal significa ter pouca consciência da nossa linguagem corporal. Quem está assistindo a gente, será que tem um papel e uma caneta perto? Quem tiver, pega um papel e uma caneta. Eu vou te pedir só... gente, enquanto vocês pegam o papel e a caneta, que eu já deixei o meu aqui, a gente comenta aqui a observação que foi feita aqui. No ambiente de trabalho, nós devemos ser mais sérios para demonstrar responsabilidade? O que você acha, Leandro? Eu não acho que tem uma coisa ligada com a outra. Não é que você vai ser, né, o brincalhão sempre, aquela coisa da pessoa que parece irresponsável. Mas ser sério não quer dizer que vai demonstrar responsabilidade, né? O que você acha, Leandro? Concordo com você, Miriam. Miriam, eu acho que, primeiro, a gente tinha que ser autêntico.
Se você for autêntico, eu acho que você está respeitando a sua essência e, com certeza, a sua linguagem corporal ela vai ser mais fluida, porque você Tá. está usando da sua autenticidade. Só que, por outro lado, você também tem que avaliar o contexto que você está inserido. Se É, você trabalha num ambiente em que tem uma cultura organizacional mais séria, como, por exemplo, numa instituição financeira, numa repartição pública, é. você tem que ter um comportamento mais aderente àquele tipo de cultura organizacional. Agora, se você pega esse ambiente e compara com uma agência de publicidade, no qual as pessoas É. vivem da criatividade, são mais despojadas, imagina você ser uma pessoa séria naquele ambiente. Então, é uma questão de autenticidade e adaptação do seu contexto. A gente chama isso um pouco de liturgia do cargo, né? Liturgia da sua função, onde você está, naquele momento, onde você está inserido, né? A gente dança um pouco conforme a música, né? Então, se você está num ambiente, como o Leandro falou aí, super despojado, todo mundo à vontade, você não vai ser um cara amarrado, chato, né? Vai da mesma forma também, um Claro. ambiente mais se comportar de maneira mais formal. Tem uma outra questão aí, Leandro, que eu não quero esquecer de perguntar E você enquanto o está pessoal termina aí, quem não pegou perguntando ainda bastante. a folhinha. Oi? O pessoal está perguntando bastante, isso é legal, pode perguntar. Tá. Gente, tá falhando o nosso áudio, mas tá muito bom. Vamos embora. Eu não quero esquecer de perguntar como a gente percebe que alguém tá mentindo. Atenção, pessoal. Tem até o seriado Lie to Me, que o Leandro mandou pra gente o link de um trechinho, uma edição, e depois nós vamos colocar lá também para vocês que mandarem um e-mail, o pessoal que vai receber o e-book, eu vou colocar o link desse trechinho do filme, do seriado que o Leandro mandou. Como é que a gente percebe que alguém está mentindo pra gente? Ó, Mira, a gente percebe, não é muito fácil, tá? Perceber quando alguém está mentindo para a gente. Mas o seu corpo dá alguns indícios, por algumas reações orgânicas. A primeira dela é a sudorese. A pessoa, quando mente, ela tende a aumentar a temperatura corporal. Aumentando a temperatura corporal, você pode ter sudorese. Pode. Tem uma outra questão. A pessoa, quando está mentindo, ela não olha no olho. Ela tende a esquivar. Agora, algumas pessoas sabendo disso, falam, vou mentir, vou olhar, né? É. Tem também outra questão. A pessoa tem mais dificuldade de temporalizar a comunicação verbal. O que significa isso? Ao invés de o fato era ontem, mas ela tem dificuldade de mencionar esse tipo de tempo, quando ela conta alguma coisa que não é mentira. Os batimentos cardíacos aceleram, a pessoa tende a movimentar menos as mãos. Então você junta todos esses sinais que o corpo emite, junto com aqueles três fatores que a gente falou de personalidade, contexto e cultura, com mais de facilidade de identificar se uma pessoa está mentindo para você ou não. Mas a questão, assim, é muito difícil você, se a pessoa está com uma temperatura um pouco mais elevada do corpo e se o batimento cardíaco dela está um pouco mais acelerado. Isso. Você não está, né, medindo ali. Mas são as principais reações do corpo quando uma pessoa conta uma mentira de forma muito consciente. Que às vezes também conta-se mentira de uma maneira quase inconsciente. E tem uma coisa que eu costumo falar que é a seguinte, né? Você mente, Mira. Você mente. Eu não, eu tomo todo cuidado, é verdade. Porque a gente, às vezes, quando fala mentir, gente, a gente pensa em grandes mentiras. E as mentirinhas também são mentiras, né? E às vezes a pessoa não é totalmente verdadeira, está omitindo alguma coisa. Então, isso também não é ser verdadeiro. Agora, eu procuro sempre não mentir, mas eu não posso dizer para você que eu nunca minto. Às vezes a gente mente até sem perceber, Leandro. A verdade é essa. E você, Mira, mente ou não? Pode falar a verdade. Minto, claro que minto. E todas as pessoas mentem. Agora, eu acabei de falar uma verdade. Por quê? Mas assim, não é mentira para fazer mal.
Mas, por exemplo, você às vezes usa uma mentira para não causar o mal. E são mentiras leves, que não causam mal a ninguém. Então, assim, sim, nós todos nós mentimos. E agora, como a gente sabe disso e tem mais certeza, é quando a gente ficar atento à linguagem corporal das pessoas, né, a dificuldade de movimentação, a temporalização da comunicação verbal, as reações orgânicas, o esquivar do olhar, isso tudo são indícios de que a pessoa pode estar contando uma mentira. E é muito interessante, pessoal, lá no seriado, quem quiser assistir depois, que a câmera fecha, né, Leandro? Nas reações. Às vezes é o olhar meio perdido, ou uma mordidinha no canto da boca, ou a sobrancelha que sobe na hora de falar, e você vai percebendo os sinais assim muito claros que uma pessoa vai emitindo quando ela está falando algo querendo dizer outra coisa, né? Ou omitindo certa informação, enfim. Por aí, né? E é muito legal você ver isso no seriado. Mira, é um seriado que foi transmitido no Brasil pelo canal Fox. Uhum. Não está sendo transmitido mais, mas se as pessoas entrarem no YouTube e colocar o nome da Mi, vocês vão assistir o trailer dessa série, na qual mostra um agente do FBI conversando com um criminoso e perguntando para ele se ele fez determinado crime. E ele mente o tempo inteiro, só que o corpo dele não. E como o agente do FBI é especialista na linguagem corporal, ele sabe que aquela está falando mentira. É uma série que vale bastante a pena ver. Essa cena tem um momento que o advogado diz que ele prefere não falar, e daí o investigador diz, não tem problema, como se as palavras não importam, ele fala alguma coisa assim, né? Eu Exato. já sei, as palavras aqui no caso não são necessárias. Achei fantástico Exato. isso. Vamos lá, o que a gente vai fazer com a nossa folhinha? Sim. A gente estava falando para você ter uma boa linguagem corporal, você primeiro tem que ter uma ótima consciência corporal. E olha só como a gente não tem consciência corporal. Se as pessoas que estão nos assistindo têm uma caneta, eu queria fazer o seguinte convite, um exercício muito rápido. Coloca a mão em cima dela e com uma caneta, desenha a sua mão. Tá. Você desenhou, amigo? Enquanto Eu isso, acho que as desenhei pessoas com uma desenham. canetinha aqui. A minha Isso, mãozinha tá meio gordinha. Eu tô achando que eu tô engordando, gente, na quarentena. A minha mãozinha tá toda gordinha aqui, inchadinha. Tá. Agora, sem olhar para a palma da sua mão. Sem olhar? Eu queria que você, sem olhar, eu queria que você descrevesse as linhas da sua mão. Quantas são, para onde elas vão, qual que é a inclinação. E você quer que eu desenhe aqui? Leandro, volta. Gente, fica aí que nós vamos descobrir onde vai dar isso aqui. Eu não sei onde começa as... Leandro, você quer que eu desenhe aqui ou é só para falar? Você desenhou a palma da sua mão, né? E sem olhar, eu pedi para você descrever, mas tem uma outra forma também. Se você desenhar aí nessa folha de papel as linhas da sua mão, sem olhar para a sua mão. Né? Então você desenhou a sua mão. E agora, sem olhar para a palma da sua mão, você nesse papel desenha as linhas da sua mão. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Possivelmente, ninguém vai desenhar no papel ou saber escrever exatamente com as linhas das próprias mãos. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que tem um M na minha mão. A maioria das pessoas tem um M, mas são mais profundo ou não. Mas o que eu quis dizer com isso, Mil? É que a gente costuma falar que a gente conhece as pessoas com a palma da nossa mão, né? Na verdade, a gente não conhece nem a nossa palma da nossa mão. Então, como é que a gente vai ter uma linguagem corporal consciente? Como é que a gente vai ter consciência do nosso corpo?
É só um pequeno exercício para demonstrar o quanto que a gente, quando conversa, a gente esquece do nosso corpo. E é justamente um instrumento de comunicação que tem a maior idade. E quais são esses instrumentos? Não são apenas os gestos, sons faciais. É a característica da sua voz. É a forma com que você se porta. É a forma que você está ereto ou não. O posicionamento do seu corpo. A roupa que você veste. Então, tudo isso faz parte de um conjunto que a gente chama de linguagem corporal. Mira, a gente falou de expressões faciais. Pode falar, Tem pode falar. uma questão das expressões faciais que é bem interessante. A gente é capaz de emitir 250 mil micro-expressões. Quem disse isso não fui eu, foi um pesquisador da Universidade de Berkeley, que ele chama Paul Ekman. Ele foi o pioneiro no estudo das microexpressões faciais. Uhum. Ele foi capaz de medir essa quantidade, mostrando como o nosso rosto também é capaz de transmitir sinais de comunicação, só que apenas 100 desses movimentos são identificáveis. E que identificação é essa? Ou seja, esses movimentos comunicam o quê? Comunica principalmente as 6 emoções básicas do ser humano, que é a alegria, a tristeza, a surpresa, o medo. E as expressões faciais, junto com o olhar, é a forma de comunicação corporal que mais entrega o seu estado emocional e a sua predisposição para interagir com outras pessoas. Que interessante aqui, que é sobre o impacto da nossa voz na linguagem corporal. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, o impacto da voz na comunicação corporal. Quero fazer um convite para vocês. Vocês lembram da Susan Boyle? Sim, que ganhou que aquele concurso de música. Ela era toda obesa, né, e tal, e quando ela abriu a voz, todo mundo levou um susto, né, porque ninguém deu nada, teoricamente, para aquela figura quando ela chegou ao palco, né? Simples, obesa, uma mulher que não era bonita, de repente foi simplesmente um espetáculo, né? Um show. E é impressionante, né, Mira, como a gente conecta a característica física, como a gente julga a característica física com a competência. Então, chegou ali naquele palco de um programa de calouros na Grã-Bretanha, uma senhora com todas as características físicas diferentes do que se tem de uma pessoa que vai cantar para uma plateia. As pessoas julgaram a competência dela diante daquela imagem. Mas quando ela começou a cantar, as pessoas ficaram em choque. E muito mais em choque por conta dessa incongruência de julgamento e capacidade vocal, que ela tem absurdamente. E um paralelo, como você fone e depois encontra pessoalmente. Uma outra, você ouve muito uma pessoa no rádio ou no podcast, e depois encontra aquela pessoa. Você faz uma imagem daquela voz que às vezes ela não é congruente àquela realidade. E o que eu gosto de fazer essa comparação é que como a voz ela sobrepõe toda a nossa característica física quando a gente está falando de eficiência de comunicação. E como é que a gente pode tornar as nossas características vocais mais eficientes? É você tomar cuidado com a altura. A primeira coisa é a altura. Nós, brasileiros, temos a tendência a falar muito alto. E isso, de uma maneira inconsciente, incomoda bastante o comunicador. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a velocidade da nossa voz. A gente tende a falar muito rápido. A gente pensa muito mais palavras do que a gente tem capacidade de falar. Isso, a gente
fala muito rápido. Então, você tem que ter uma velocidade adequada para que a outra pessoa possa te compreender. Então, a gente falou de altura, de velocidade e agora de tom. O tom da voz é muito importante. Quando as pessoas têm a voz mais anasalada, elas transmitem um sinal de um comportamento, um pensamento ou uma atitude mais infantilizada. Geralmente, vozes mais anasaladas, elas tendem a ser percebidas de uma maneira mais... causar um pouco mais de aversão. E um convite que eu faço para as mulheres é prestar atenção nisso, porque geralmente as mulheres têm a tendência a ter uma voz um pouco mais anasalada do que os homens, que geralmente fala mais com essa parte do corpo, com essa. Uma coisa muito importante também, para a gente prestar atenção, é tanta coisa que tem que prestar atenção, né, quando a gente fala, depois de maneira mais espontânea. A nossa respiração. Porque eu costumo falar que a gente sabe fazer 3 coisas muito básicas. Respirar, comer e dormir. A gente não sabe, a gente fica com insônia porque a gente pensa muita coisa. Ou porque a gente fica no celular até a hora de dormir. A gente não sabe comer porque a gente come industrializadas, com gordura, com açúcar, com um monte de coisa que faz mal para o organismo. E a gente não sabe respirar. Então, quando a gente não respira de acordo, você não respira mais com a barriga do que com essa parte do corpo, você tende a atrapalhar a sua expressividade vocal. E dentro daquela parte que nós falamos, que a linguagem corporal ela sobrepõe a linguagem verbal, a voz é uma das partes do corporal que mais é considerada efetiva nesse processo de relação interpessoal face a face. O que mais? Você com a voz fininha, né? E, no entanto, é um cara forte, né? Parece que a voz não combina. Isso também pode acontecer, a voz não combinar nada com a pessoa e não refletir o que a pessoa de fato é. Sim, você várias vezes... Sim. Eu falei, posso dar um exemplo? Do Anderson Silva. Exato. Eu não ouvi você falando disso, mas era exatamente esse ponto. Então, assim, você tem uma pessoa fisicamente forte e com uma voz absolutamente diferente daquela percepção física que você tem. Então, assim, para ele passar uma imagem mais apurada do que aquele físico que ele transmite, ele certamente deveria fazer sessões de uma fonoaudióloga, para ele tornar a voz dele um pouco mais forte. E é isso que a gente faz, pessoal, os jornalistas. A gente faz muito tempo, né, muitas sessões de fono para mudar o padrão vocal. Às vezes a voz é infantilizada, tem uma série de questões, até mesmo excesso de sotaque, uma questão a gente pôde corrigir com o trabalho fonoaudiológico. Tem mais algumas observações aqui, Leandro, quer ver? Eu faço caretas quando estou ouvindo alguém para demonstrar o que penso. Isso é ruim? Depende com quem você está conversando, né? Eu acho que não. Eu acho que isso é expressividade. Claro que não pode ser uma careta negativa, uma expressividade. E sabe aonde você pode demonstrar bastante expressividade? No movimento das sobrancelhas. Sério? Então, assim, é uma parte do nosso rosto que a gente, às vezes, usa pouco. E, então, assim, e uma outra forma também é da gente concordar ou não, o balançar da cabeça. Então, acho que, assim, se você quer manter uma conectividade com quem você está falando, acho que o movimento da cabeça, se você está realmente concordando ou prestando atenção com o que está sendo dito, e o movimento da sobrancelha, que é uma parte muito expressiva do nosso rosto que a gente tende a usar pouco.
A Simone fez uma observação aqui. Quem me conhece só de ver costuma me achar séria e brava. Depois de me ouvir numa palestra, por exemplo, num curso, me procuram e dizem que faziam outra ideia a meu respeito, que sou legal e sou até engraçada. Então, assim, por quê, né? Às vezes, eu acho que isso é um sinal de que nós precisamos tomar cuidado ao julgar as pessoas também somente por essa linguagem corporal, né, Leandro? O que você me diz sobre isso? Correto, correto. Na verdade, Mira, a gente é naturalmente predispostos a julgar tudo e a todos. E quando a gente segue nesta linha de julgamento, eu acho que a gente perde bastante, porque você não dá a chance do outro de ser visto ou percebido mais próximo da essência daquela pessoa. Eu acho que quando a gente vai com um pré-julgamento, a gente cria muito mais um contexto de ter um pré-conceito e não necessariamente um conceito daquela pessoa com a qual a gente está falando. Tem uma outra, me lembro de uma coisa também, Mira, que não faz parte da linguagem corporal e é uma coisa que eu ainda quero estudar bastante. Tá. Que é a nossa capacidade inata de decodificar o que as pessoas estão pensando. Isso me intriga. Eu não sei falar nada sobre isso, porque eu ainda não estudei. Mas da mesma forma que me intrigou, que várias perguntas de linguagem corporal me intrigaram, essa é uma, e é uma coisa que eu quero continuar a explorar. Porque são, assim, várias experiências pessoais que eu tive, que está conversando com alguém, eu não sei se eu chamo isso de sensibilidade à comunicação corporal, que expressa parte do pensamento, ou se é uma capacidade, igual pássaros têm, de captar vibrações no ar. Mas, geralmente, quando você está conversando com alguém e existe uma certa conexão, você sabe o que aquela pessoa, inclusive, está pensando. Principalmente em relações mais próximas, de pai, mãe, de pessoas que são casadas. Geralmente você não precisa que aquela pessoa fale nada para você, mas você já sabe o que aquela pessoa está pensando. Entendi. O que é isso? Que comunicação é essa? Eu queria explorar isso. Vai estudar e depois você vem contar para nós, porque isso é muito, muito rico. Leandro, olha só, tem um outro aspecto aqui antes da gente terminar que é muito interessante, que é essa linguagem corporal nesse momento de muita comunicação virtual. As pessoas, e eu imagino que depois também que nós passarmos por essa pandemia toda, muito do nosso fazer, do nosso trabalho e da nossa comunicação vai passar a ser virtual essencialmente, porque estamos descobrindo aí novas possibilidades e até eu tenho feito outras lives profissionais também, mostrando que inclusive o home office tem dado resultados maravilhosos, as pessoas estão se mostrando mais produtivas trabalhando em casa, pesquisas já estão mostrando isso. Então a gente vai ter sim que aprender a se comunicar muito melhor também olhando para uma câmera. Até vou fazer um post sobre isso. Quem não souber falar olhando para uma câmera, pode tratar de aprender ou de começar a se soltar, porque é assim que a gente vai se comunicar cada vez mais. E aí, o que você orienta em relação a linguagem corporal nessa comunicação virtual? Claro. Mira, eu tenho certeza que essa situação que a gente está vivenciando vai impactar a nossa linguagem corporal, como, por exemplo, fora do ambiente digital, a gente vai ser uma sociedade menos tátil. Você certamente vai beijar menos as pessoas quando cumprimentar. Será que vai dar a mão para todo mundo quando cumprimentar ou só vai ser um joinha? Então, eu acho que vai haver aí uma certa transformação na forma que a gente cumprimenta as pessoas. Né? A questão do tato na hora que você fala com as pessoas. Sim. Entra para o ambiente digital muito grande entre a gente, que são os equipamentos tecnológicos. Durante essa live, certamente, não está ouvindo toda a característica da minha voz ao vivo, e vice-versa. E as pessoas.
Então, assim, antes da gente tomar cuidado com o nosso próprio corpo, durante uma transição como essa, a gente tem que tomar cuidado com os equipamentos que serão usados nessa comunicação. Da câmera é o melhor? A iluminação está adequada? O som, o microfone do seu está funcionando bem? Eu acho que o primeiro cuidado vem nos dispositivos de tecnologia. Principalmente se esses dispositivos de tecnologia forem dispositivos de tecnologia. Vou fazer meu jabá, lógico. Adorei, você pode, tá? Tá contribuindo, a gente pode. Muito bom. Leandro, então vamos lá. Eu não posso esquecer de citar também o TED Talks, que você até enviou o link, que eu sempre trabalho também, que é aquela palestra da Amy Cuddy, que é uma grande pesquisadora, e ela fala sobre os gestos do poder, né? Lembra? Eu queria que você comentasse um pouco isso também, gente, que os nossos gestos, a maneira de sentar, até lá na palestra dela aparece, né, a Oprah sentada assim, com os braços para trás, as pernas para cima, numa imagem de vitória e de alguém que estava de bem com a vida, descansada, porque já alcançou o que queria, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, essa é uma posição de a maneira como a gente se coloca, né? Todo mundo, claro, quando vence, instintivamente faz o sinal, assim, né? Braços para o alto. Lembra que ela comenta isso? Exato. E essas posições, assim, elas são posições de superioridade, né, Mira? Então, por exemplo, quando você está fazendo uma entrevista de emprego, por exemplo, sabe onde você deve colocar a sua mão? Em cima da mesa. Porque você demonstra transparência para quem está comunicando com você. E não embaixo, e não no bolso. Quando você está fazendo uma apresentação, por exemplo, você faz com a mão quando você está na frente das pessoas? Porque a mão, ela é para a linguagem corporal o que a língua é para a linguagem verbal. Ela é ativa. E o que você faz na hora de uma apresentação com a mão? Coloca no bolso? Na verdade, não. Você está sendo pouco transparente quando você passa uma mensagem de pouca transparência. E o que a Nicole faz e fala naquela apresentação que está disponível naquele que está disponível no YouTube, é justamente isso. São pequenos sinais da nossa linguagem corporal que para percepção das pessoas sobre a nossa competência, sobre a qualidade do que a gente entrega. Então, quando a gente tem um pouco mais de consciência corporal durante as interações sociais, você consegue o que a sua essência é capaz de entregar. Interessante. Inclusive, essa pesquisa da Amy Cuddy mostra exatamente que a sua linguagem corporal pode mudar o seu estado emocional e o seu cérebro, porque a gente sempre acha que o cérebro comanda tudo. E ela mostra que o inverso pode acontecer. Então, pessoal, todas as vezes que nós estivermos numa situação desafiadora, uma situação que você precisa, né, se apresentar bem, parecer confiante, a Amy Cuddy usa um termo, Leandro, que me assustou, mas pelo menos na tradução, finja. Sabe? Ela usa essa palavra, fingir. É quase como um teatro. Você vai se colocar e se posicionar ali naquele momento, literalmente representando. Se você estiver inseguro, com medo, preocupado, seja lá o que for. E aí, o seu próprio cérebro começa a entender aquela posição, aquela linguagem e vai trabalhar a seu favor. A pesquisa dela mostra isso. É muito interessante. Quem puder, assista esse TED. Tem uma parte também, Mira, que ela fala como a nossa atividade mental é postura, a nossa postura corporal. E é muito simples. Você, quando está cansado, você tende a ficar um pouco mais curvo. Quando você está bem, né, tá com o raciocínio todo acelerado, pensando num projeto, numa apresentação, você está um pouco mais ereto. Então, realmente, a sua linguagem corporal é reflexo da sua atividade mental e principalmente do seu estado emocional. Muito legal. Leandro, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você. A gente vai ter que voltar outro dia, porque senão o Instagram vai me cortar. E eu quero... Nossa, eu amei. Eu quero lembrar, pessoal, que eu estou
aos poucos deixando esse Instagram aqui e migrando para o Instagram Mira Grassano Oficial, porque a gente está tendo problema com esse daqui. Então, por favor, vão Mira Grassano para que a gente possa continuar fazendo esses conteúdos e trazendo pessoas maravilhosas como o Leandro aqui para conversar conosco. Eu vou fazer ainda muita coisa daqui para frente. E lá no feed nós vamos publicar lá o post que você vai poder ter acesso ao e-book do Leandro, ao link dessa palestra do TED e também desse resumo lá da chamada do seriado Lie to Me, para você ver os gestos de quem está mentindo. Leandro, amei, viu? Muito obrigada pela sua contribuição aqui. Você realmente é uma pessoa diferenciada. Muito obrigada. Gostei, Mira. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal com você e ter a participação das pessoas aqui. Pessoal, muito obrigado. Tchau, Mira. Cuidado aí na quarentena, viu? Bem cuidado. Tchau. Tchau. Que bacana, gente. Pessoal, agradeço vocês. Amanhã nós vamos conversar com uma pessoa que é especialista em imagem pessoal. Nós vamos falar sobre vestuário, o que vestir para fazer uma palestra, numa reunião de trabalho, enfim. Eu vou conversar com a Adriane Marques, que é uma consultora maravilhosa, atende grandes empresas, executivas, enfim. Não perca, amanhã vai ser às 7 da noite, só hoje com o Leandro, que foi mais tarde. Então, eu espero você. E na sexta, um papo com uma neurocientista que eu sou apaixonada. Ela abre a boca e eu fico assim, tá bom? Até lá então. Tchau, boa noite para você.